Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itaperuna, no estado do Rio, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o estigma da cruz. E a nossa mensagem está baseada em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. É claro que Paulo aqui estava se referindo às cicatrizes que ele tinha ganho por causa das perseguições que tinha sofrido. Mas na carta aos Gálatas, nessa mesma carta, ele diz que as perseguições eram por causa da cruz, por causa de pregar o evangelho da cruz. E realmente esse era o sentido, vamos dizer assim, primário, não é? Mas acontece que a palavra que Paulo usa aqui para cicatrizes, e que em outras traduções vem invertido como marcas de Cristo, é a palavra grega estigma, porque a carta foi escrita em grego. E o sentido dessa palavra estigma era uma marca feita com ferro em brasa no corpo de um escravo, para mostrar que aquele que foi marcado era escravo, para que ele fosse conhecido perante todos como um escravo. Então, isso traz um sentido figurado de algo que traz má fama para uma pessoa, algo que traz vergonha para uma pessoa, algo que a pessoa, infelizmente, sofre na sua própria carne. E na carta aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo vai explicar o que ele entende por esse estigma. Porque, na verdade, era estigma não para Paulo, era estigma não para os cristãos, mas era para os que não aceitavam a fé dos cristãos. Então, Paulo diz assim: Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais, milagres, coisas espantosas, maravilhosas. Os gentios buscam sabedoria, buscam conhecimento, filosofia. Assim, quando pregamos, Paulo diz, assim quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Outra tradução diz que os judeus consideram a cruz, a pregação da cruz e a cruz de Cristo como um escândalo, e os gregos como uma loucura, ou uma ofensa ou uma tolice. Por que uma ofensa para os judeus? Porque eles esperavam um outro Cristo. Eles esperavam um outro Messias. Aliás, a palavra Cristo é a palavra grega para a palavra hebraica Messias. E a tradução em português seria ungido. Segundo o conceito deles, Deus ungiria uma pessoa muito especial para ser uma espécie de conquistador, um grande governante que iria transformar a nação judaica na maior nação do mundo, que iria dominar o mundo. É engraçado que hoje parece que tem essa mentalidade ainda, não é? Então, por isso era uma vergonha, por isso era um escândalo,
Por isso era uma ofensa falar que o Filho de Deus tinha morrido na cruz. A cruz era a execução mais infamante que podia existir no direito romano, era reservada para os piores criminosos. E por que era tolice ou loucura para os gregos? Porque os gregos não criam que o homem fosse pecador. Eles não aceitavam isso. O homem só precisava de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento que viria pelo conhecimento. Eles se ocupavam as 24 horas por dia para buscar sabedoria humana, para entender a existência humana e a existência do mundo, da natureza. Por isso, eles entendiam que era uma loucura falar que Deus tinha enviado o seu Filho para morrer na cruz, para pagar os pecados. Pecado de quem? Ninguém é pecador. Então, ofensa e tolice, escândalo e loucura, esse era o estigma da cruz. Mas Paulo diz que Deus transformou esse estigma. Ele diz assim: mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. E mais à frente, nesse mesmo texto, ele diz assim: Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. E nós podemos dizer que isso começa pela escolha que Jesus fez dos seus apóstolos, homens humildes, simples, alguns deles sem cultura quase nenhuma, mal sabiam escrever. E Deus usou esses homens, e Cristo usou esses homens para transformar o mundo. Lá na carta aos Tessalonicenses, né, existe uma referência que esses que estão transformando o mundo, aliás, no livro de Atos dos Apóstolos, na cidade de Tessalônica, né? Desculpe, em Atos dos Apóstolos, diz lá uma crítica àqueles que transformaram o mundo, aqueles que colocaram o mundo de pernas para o ar, chegaram até aqui para pregar essa mensagem, a mensagem da cruz, o estigma da cruz. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas poder e sabedoria de Deus. A fraqueza de Deus é a força mais poderosa da terra. A loucura de Deus é a sabedoria que leva à verdadeira vida. No último versículo desse primeiro capítulo da carta aos Coríntios, o versículo, aliás, no penúltimo, 30, diz assim: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus a nosso favor, que nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Uma outra tradução diz assim: Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aqui nós temos 4 linguagens. A primeira linguagem é a da academia, daqueles que buscavam a sabedoria e não encontravam na filosofia, no conhecimento, na sabedoria, nos bancos escolares, nas universidades, como até hoje acontece.
nós sabemos que a sabedoria humana não salva ninguém. O conhecimento acumulado durante séculos não foi capaz ainda de mudar o ser humano, de transformá-lo de um homem condenado pelo pecado, contaminado pelo pecado, num homem positivo, uma pessoa que ame os outros, que busque a paz. Pelo contrário, nós temos muita destruição no mundo. O conhecimento humano tem sido usado para produzir armas cada vez mais mortíferas. A segunda linguagem aqui é a linguagem dos tribunais, que diz assim, que Deus nos tornou justos diante de Deus. Então, Paulo está figurando aqui um tribunal em que há réus e em que há juízes, em que há um juiz só, que é Deus. E então, aqui aconteceu aquilo que Paulo disse lá nessa mesma carta aos Coríntios, no capítulo 3, que, aliás, desculpem, na carta aos Romanos, capítulo 3, que Deus se tornou justo e justificador ao mesmo tempo dos homens. Ele se tornou justo porque ele fez Jesus Cristo pagar na cruz os nossos pecados. E justificador, porque ele agora aceita justificar todo mundo que crê em Jesus como seu Salvador. E agora nós temos também a terceira linguagem, que é a linguagem do templo. No templo eram oferecidos animais e derramados seu sangue para perdoar pecados, para purificar o homem do seu pecado. Era um ritual de purificação. Mas o homem não pode ser purificado a não ser pelo sangue de Cristo. Como diz o apóstolo João, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para tirar essa mancha terrível da nossa vida, só o sangue de Jesus. E a quarta linguagem que nós temos aqui é a linguagem do mercado de escravos. Paulo está aqui figuradamente dizendo que alguém foi lá no mercado e escolheu um escravo e pagou o preço que era cobrado pela sua libertação, pela sua redenção. Ele remiu aquele escravo. Foi isso que Deus fez em Cristo Jesus. Deus nos remiu do pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A palavra de Deus muitas vezes cita que Jesus Cristo é o nosso Redentor, o nosso remidor, aquele que veio nos libertar da escravidão do pecado. Portanto, a cruz de Cristo representa isso tudo. Conhecimento, justificação, santificação e libertação. Esse é o estigma da cruz, que todos nós precisamos assumir. Foi o que Paulo assumiu. Ele diz, tudo que eu era antes, eu considerei como lixo, para assumir a cruz de Cristo e recebê-lo como meu Salvador em minha vida. Que você também possa fazer isso. Amém?